senhoras e senhores, meus nobres e ladies. Bom, eu vou ser direto aqui, que eu quero falar sobre um tema que acho que vale muito a pena falar. Não, é essencial falar. Sobre CLT. Se vale ou não a pena, o que não te conta sobre a CLT, o que alguém que está atualmente na CLT, como é o meu caso, tem a compartilhar com você. Então, se isso te interessa, ou se você tem interesse e quer saber mais sobre isso, eu espero que esse vídeo seja útil para você. E eu já quero começar fazendo uma pergunta, que é a pergunta que eu acho que muitas pessoas devem fazer, que é se vale ou não a pena ir para a CLT. E aí, aqui entra uma questão muito interessante, porque eu não acredito que essa resposta ela sirva para todas as pessoas, que ela vai depender do contexto, mas a resposta mais sincera que eu posso fornecer, vindo de uma pessoa que está na CLT atualmente, é qual o seu contexto? Porque, assim, quando você está na internet, você se depara com muitas pessoas falando muitas coisas. E recentemente, pode até não parecer a primeiro momento que tem relação, mas tem relação, eu garanto. Eu comecei a ler eu já tinha lido um tempo, só que eu voltei a ler, que é um livro chamado Psicologia Financeira. E tem um capítulo desse livro, onde o autor ele fala sobre tome cuidado com as pessoas que você toma conselhos financeiros, porque elas podem estar dando um conselho errado pro contexto de outras pessoas. Basicamente, o que ele quer dizer? Se você se depara, sei lá, com um influencer desses aí que fala sobre finanças e tal, você tem que tomar muito cuidado com o conselho dele, por quê? Porque o jogo que ele joga, ele é muito diferente do seu. Às vezes você é um cara que tá começando a trabalhar, que você tá numa situação completamente diferente da pessoa que tá precisando trabalhar realmente, mas quer fazer uma coisa, quando na verdade precisa fazer outra coisa. E esse exemplo que ele dá no livro é muito interessante, porque eu acredito que isso ocorre muito, porque a gente se volta muito pra fora, quando deveria se focar pra dentro. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, meus nobres, é o seguinte: a CLT, vamos lá. Vamos começar essa questão com o problema da CLT, que assim, pra mim, é um problema, que é o seguinte: tem uma categoria que as pessoas... Há um tempo atrás eu não conhecia e resolvi conhecer agora, comecei a conhecer agora, que é a questão que tá bastante em alta ultimamente, pelo menos chegou pra mim, que é a questão do subemprego. Se você não sabe o que é um subemprego, basicamente o subemprego é um emprego onde você não tem nenhuma forma de você aprender, de você dedicar o tempo por fora, de você aprender uma nova habilidade. É um emprego que te suga emocionalmente. E assim, eu entendo essa definição, pelo menos eu acredito que eu entendo. Só que o real problema da CLT é a troca que está sendo feita. A troca que está sendo feita de você vender o seu tempo. Porque o seu tempo, ele é seu ativo mais precioso que você tem. E você pode não dar o devido valor a ele, mas a longo prazo isso vai fazer falta. Porque o que as pessoas não percebem quando elas fazem essa troca é que você fazer a troca de dinheiro pelo seu tempo por mais que você ganhe muito, cara, por mais que você ganhe muito, você tem um limite de tempo. Quer ver um exemplo? Se eu te oferecesse R$1 milhão, $1 milhão, vamos colocar assim, dólares. Só que para você ganhar ao mês $1 milhão, você não poderia sair de casa, você teria que trabalhar de casa mais de 15 horas por dia. Aí tá vendo? A escala começa a mudar, sabe? Porque você vai estar dedicando tempo, energia, muitas coisas. E esse, cara, é o maior, na minha opinião, o problema da CLT, porque ela te coloca numa situação onde você tá apenas trabalhando pelo salário. Você trabalha, mas aí, eu falando isso, então, cara, você tá falando da CLT e tal, só que, mano, o que você tá falando parte mais da pessoa que tá trabalhando na CLT, verdade. Só que o real problema disso são o que os estoicos diriam que é os pareceres a respeito. Quantas pessoas você acha que, assim, se fôssemos colocar uma probabilidade na necessidade de trabalhar, quantas pessoas você acha que elas param tempo para ler um contrato de trabalho, para ter realmente noção do que elas estão abdicando, do quão trabalhoso vai ser essa jornada de trabalho? Te garanto que não vai ser muitas, porque a necessidade fala muito mais alto. Se você é uma pessoa que precisa sanar suas necessidades básicas, você precisa ajudar em casa, você precisa colocar comida na mesa, a necessidade, o emocional vai falar muito mais alto. E a CLT, ela acaba vindo como esse mal necessário que muitas pessoas repudiam e tal. Só que, cara, apesar de muitas pessoas falarem que CLT é isso, CLT é isso, é aquilo, ela é um mal necessário. Ela é
ela é o que precisa existir em harmonia com a outra contraparte, que é o empreendedorismo, porque não existe um sem o outro, sabe? E a minha experiência atual, assim, só para dar um contexto, eu já trabalhei como jovem aprendiz em mercado e eu tô em outro mercado, só que dessa vez eu tô trabalhando mais, digamos, não diria efetivado, porque eu tô no período de experiência, comecei recentemente. Mas por que eu tô falando tudo isso da minha experiência e o que isso pode te agregar? Porque eu percebo, cara, que você precisa ter muito claro na sua cabeça o que você quer pra você. E se aquilo, o seu estado de subemprego, ele é um meio para o fim, ou se ele é apenas um fim em si. Se ele é um fim em si, então provavelmente você não tem futuro nenhum. Eu sei que pode doer essas palavras que eu tô te falando agora, pode doer, eu imagino que deve doer. Só que também, cara, as pessoas tratam muito a CLT como a única opção que há. Eu não sei se isso se dá pela a necessidade de falar mais alto, não sei se as pessoas elas são incapazes de enxergar uma possibilidade. Eu também não sei se é por conta que tem um incentivo muito grande das pessoas não empreenderem. Às vezes as pessoas acham mais cansativo e mais trabalhoso você trabalhar no seu próprio projeto pessoal, de você construir seu negócio, construir sua própria empresa, do que você trabalhar pelo sonho dos outros. E claro, eu acredito que você trabalhar pelo sonho dos outros passa a ser válido quando você torna o sonho de alguém o seu sonho. Porque, cara, muitas pessoas, assim, eu vou dar um exemplo pessoal que talvez se conecte com você de algum modo, ou então faça sentido pra você. Quando eu saí do meu ensino médio, a única preocupação que eu tinha era arrumar um emprego, beleza, era só isso, eu não tinha objetivo de fazer faculdade, não, era só arrumar um emprego e dinheiro, só tinha só isso. Só que a minha surpresa, o que aconteceu? Eu fiquei de dependência em uma matéria, que foi matemática, e aí o que aconteceu no ano seguinte? Pois é, pandemia. Aí tive que ficar em casa. Só que ao mesmo tempo que veio a pandemia, eu também vi uma outra oportunidade que foi no exército. Só que eu não queria entrar no exército pra seguir uma carreira. Eu queria trabalhar, eu queria dinheiro. E tanto que eu me frustrei inicialmente, porque conforme eu tava indo nos exames, que você precisa fazer os exames obrigatórios lá, só que tem uma etapa que você vai no quartel, onde eles te dão a opção se você quer ser dispensado, se você quer seguir a possibilidade de seguir uma carreira lá dentro, de você ser, como é que se fala? De você ser recruta, aí você passa todo aquele processo e tal. Sendo que eu escolhi, cara, eu vou escolher. Aí eu fui, só que, cara, internamente eu sabia que não era um objetivo meu. Eu sabia que eu tava fazendo aquilo apenas pra querer trabalhar. Tanto que eu lembro que até quando eu me deparei lá com um processo lá seletivo, não é bem um processo seletivo, mas uma entrevista, aí o sargento lá me perguntou, cara, você tem cara de universitário e tal, você realmente quer seguir essa carreira e tal? Aí eu falei, quero. Aí ele me mandou lá pra aeronáutica, pra eu fazer os exames e tal. Aí pra minha surpresa e pra minha alegria também, quando chegou no momento deles me chamarem, eu fui uma das pessoas no último dia dos exames que foi dispensado. E eu lembro que eu fui com meu avô, a gente tava voltando, e cara, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque eu percebi, mano, que não era aquilo que eu queria. Eu sabia que se possivelmente eu tivesse seguido aquele caminho, eu não teria, realmente me arrependeria daquilo. E o que isso se relaciona com a CLT? Com essa situação que se apresenta para muitas pessoas? É que, cara, a CLT, como eu comentei, ela é um mal necessário. Só que ela não é a única coisa que tem, ela não é o único caminho que tem. Não é. E como eu comentei, essa não é a minha primeira experiência como CLT, já é a minha segunda experiência CLT com carteira assinada e tal. A primeira foi como jovem aprendiz. E eu percebo, cara, que as pessoas no ambiente de CLT, elas precisam ter muito claro o que elas querem pra vida delas. O que elas querem, Claro que aqui entra uma série de questões, como por exemplo, se a empresa que você está trabalhando, ela te oferece a oportunidade de você crescer na empresa, de você ter uma carreira, no caso da minha, que é mercado, oferece essa oportunidade, o que já é algo muito positivo, ao meu ver. Só que, quando eu entrei nesse emprego de CLT, eu entrei com um objetivo em mente, que era o seguinte: eu vou usar essa situação como um meio para um fim. Que fim é esse? Trabalhar no meu projeto pessoal aqui no YouTube, na criação de conteúdo. Por quê? Por que você está fazendo esse projeto? Por quê? Porque na pandemia eu me deparei com uma série de lives do Peter Jordan. Ele me apresentou a possibilidade de ganhar dinheiro com a internet, com o YouTube principalmente. Só que a princípio eu não levei muito a sério, só que eu comecei a levar a sério quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, e até um pouco antes, quando eu comecei a ficar muito deprimido para baixo porque eu não conseguia arrumar emprego. E aí quando eu consegui arrumar um emprego, eu comecei a consumir conteúdo de empreendedorismo,
E eu fiquei fascinado por aquilo. Eu fiquei surpreso, caraca, existe essa possibilidade de você criar seu negócio e tal. Eu fiquei vidrado. Eu assistia conteúdos do Bruno Perino, do Joel J, do Primo Rico. Naquela época eu assistia muito podcast do Flow e tal. E eu comecei a comprar livros. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei meu salário de jovem aprendiz foi comprar livro. Eu comprei esses livros genéricos aí. Sim, minha defesa, eu confesso que eu também comprei uns livros bons, de estoicismo, mas os primeiros que eu comprei foi os livros de estoicismo do Sêneca, sobre a brevidade da vida, Marco Aurélio, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Comprei também um Pensa como Imperador, que falava sobre estoicismo. Só que o que isso tem a ver? Quando eu estava no como jovem aprendiz, eu tinha esse objetivo de, cara, assim que eu sair daqui, eu vou empreender. Só que o que aconteceu? Eu saí do jovem aprendiz, eu tinha um dinheiro bom guardado pra época. Só que aí, mano, o que aconteceu foi que eu procrastinei muito, os meses foram se passando, e daí eu resolvi voltar pra CLT. E aí aconteceu que eu fiz várias entrevistas e tal, isso foi no ano passado. Daí eu resolvi, no final do ano passado, a começar a investir fundo na criação de conteúdo no YouTube. Só que aí, eu procrastinei de novo, só que apesar de eu ter procrastinado, eu comecei a realmente levar mais a sério, comecei a postar mais vídeos, comecei a editar, comecei a realmente colocar energia. Eu comecei a ter meus pequenos resultados, meus primeiros inscritos, só que isso foi em outro canal. Foi em outro canal que talvez você encontre por aí, eu ainda não tenho, eu confesso que eu não tenho certeza se eu vou continuar com ele, talvez eu continue, mas enfim. O que isso tem a ver? Boa parte dessa situação que eu me encontro, boa parte não, eu preciso ser autorresponsável, é culpa minha. Eu poderia ter evitado isso, eu poderia ter me dedicado mais à criação de conteúdo, os meus resultados teriam sido mais expressivos. Só que em grande parte eu também precisei ir para a CLT porque o dinheiro estava acabando e também porque eu precisava estudar em casa e também por um outro motivo, o tempo estava passando. Claro, eu moro com os meus avós, com a minha mãe, eu tenho uma família que me ajuda muito, que me suporta. Só que por que eu tô falando isso? E o que isso tem de valor para você? Isso se chama contexto, meus nobres, contexto. Se eu não tivesse essa família, se eu não tivesse todo esse apoio, a minha situação seria muito diferente. Eu, como falei, eu não sei a sua situação, mas acredito que o primeiro passo para você obter suas respostas, para você poder criar uma estratégia, para você sair da sua situação, você conquistar um determinado objetivo, é você saber o seu contexto. Isso envolve autoconhecimento, você avaliar a sua situação, seu contexto, suas necessidades, seus objetivos, suas habilidades, e você tirar proveito. Se você está consumindo esse conteúdo, eu imagino que você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, eu recomendo que você, além de ter um objetivo claro, você comece a consumir conteúdo de pessoas que elas chegaram onde você quer chegar, seja numa carreira, não sei, eu realmente não sei seus objetivos, mas a CLT, cara, ela, quando você usa ela para um determinado fim, ela acaba sendo muito vantajosa. Você vê muitos casos de pessoas que eram CLT e elas, com o dinheiro da CLT, elas investiram isso no seu próprio negócio. Você vê inclusive casos, eu não me lembro agora, não sei se o nome do canal é Nerd All Star, que é um criador de conteúdo que ele cria sobre essas paradas de geek, de heróis, assim, um conteúdo bem da hora, é estilo o pessoal do E-Nerd, mas enfim, porque eu tô dando esse exemplo? Porque ele, em determinado vídeo, ele fala que ele só passou a levar o canal dele mais a sério quando o canal dele começou a realmente dar frutos pra ele. A frutos que eu falo é dinheiro, começou a dar retorno pra ele significativo, que passou a pagar as contas dele, passou a bancar a vida dele. Daí ele pôde sair da CLT e daí de fato ele começou a dedicar o tempo integral no canal. E é claro que aqui entra um outro detalhe, como eu falei de novo, contexto. E também entra uma outra questão, você não pode fazer exceção de regra. Você vê que tem muitas pessoas falando, não faça isso, não faça aquilo. Mas cara, esse conselho de, por exemplo, não faça isso, não faça aquilo, pode ter feito sentido pra eles, mas não quer dizer que vai fazer sentido pra você. Você não pode pegar a exceção e fazer de regra, sabe? Isso é uma desculpa e até um certo conforto em agir assim, porque isso vai muito daquela mentalidade que você tem que fazer o que você gosta. E eu, até um tempo atrás, eu pensava que você precisa fazer o que você gosta. Só que não é bem assim. A vida não é bem assim. Quando você começa a ficar adulto, se você é jovem, você precisa aprender isso logo, que isso vai te poupar muito dor de cabeça no futuro, que é o seguinte: para você fazer o que você gosta, muitas vezes você tem que fazer o que você precisa ser feito e o que você não gosta. Se você, por exemplo, no meu caso, para ser mais concreto ainda, eu gosto de criar conteúdo, gosto de escrever, gosto de criar. Só que o processo de editar vídeo,
apesar de ser interessante, ele nunca me agradou porque meu computador é lento e apesar de eu ter um celular bom pra editar, eu prefiro fazer uma edição mais fluida, mais rápida, e eu foco mais no conteúdo em si. Essa é uma parte chata do trabalho. E assim como todo trabalho tem uma parte chata. E tem uma coisa que, às vezes, muitas pessoas falam que tem certos trabalhos que vão ter certas ralações e tal. Aquele termo que o pessoal usa, que tu vai ralar, tu vai trabalhar até arrancar teu couro. E sabe, quando eu escuto isso agora, eu fico pensando que todo trabalho, cara, por mais que você ganhe muito bem, por mais que você não venda tanto a sua hora, ou então porque você pega home office, vai ter os seus desafios. Porque se não tivesse desafios, você não se desenvolve, sabe? Então a CLT, para sintetizar isso de você versus o que você fazer o que você gosta versus o que você precisa ser feito, você precisa fazer sempre o que precisa ser feito, porque isso coloca você na postura de você não ficar refém de pequenos momentos de felicidade e satisfação. Eles são importantes, são muito importantes. Não vou dizer que não são, porque eles são muito importantes. Mas um livro que eu quero recomendar para você que está aqui, que tem me ajudado bastante a mudar a percepção como eu vejo a realidade, é um livro que a princípio eu tinha preconceito com esse autor, por conta que basicamente ele é um autor que ele escreve sobre o estoicismo, que é o Ryan Holiday. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, que o nome do livro é O Obstáculo é o Caminho. Esse livro eu tô lendo e ele tá, cara, é realmente que ele fala sobre a abordagem de que muitas pessoas, sabe, elas não é que elas eram muito mais capazes ou elas tinham um poder divino, não era isso. É que a percepção que elas tinham sobre o obstáculo era diferente das pessoas. Inclusive tem uma frase, cara, que eu li quando eu tava no período de almoço ontem no meu trabalho, que, cara, isso ficou martelando durante o meu expediente todo, que é o seguinte, que era uma frase do Miyamoto Musashi, e tem nesse livro, O Obstáculo é o Caminho, que é o seguinte: o olho que observa, ele é mais forte do que o olho que percebe. Porque o que eu compreendi dessa frase é que o olho que percebe, ele percebe um aspecto superficial de alguma situação, de alguma parte da realidade, enquanto o olho que observa, ele tem uma postura onde existe mais esforço e mais análise sobre qualquer coisa que seja. E por que isso se aplica na CLT e se aplica nisso que eu tô falando? Porque dependendo de como você enxerga a CLT, como você encara a CLT, ela acaba funcionando a seu favor do que contra você. Se você encara a CLT como apenas um fim em si, você realmente vai estar usando ela contra você. Porque o que eu quero realmente passar pra você aqui é que muitas pessoas, principalmente as pessoas ao meu redor, não é que elas gostam do que elas fazem, elas gostam da CLT. Tem pessoas que gostam sim, mas tem pessoas que não gostam, estão pela necessidade, que precisam do dinheiro entrando. Só que isso levanta um ponto, que essas pessoas não fazem nada pra mudar, elas se acostumam. E um padrão que eu percebo na CLT, principalmente onde eu trabalho, é que as pessoas se acomodam, as pessoas não têm uma perspectiva de futuro. Eu digo fora. Tem algumas poucas que têm, e geralmente são elas que se destacam nesses empregos, nessas situações, que elas têm um objetivo claro. Elas pensam, cara, eu vou usar isso aqui como meio, vou me destacar na empresa, vou subir os cargos hierarquicamente, e é isso. Agora, a síntese, vale ou não a pena fazer CLT? O que a CLT é realmente? A minha opinião é a seguinte: saiba seu contexto, saiba as suas necessidades, saiba o seu momento de vida. Talvez, só talvez, o seu momento atual, você não tem condições de colocar em prática o seu projeto, porque isso requer habilidade, isso requer dedicação. Se você tem uma base de pessoas que te apoiam, é uma outra história. Mas agora, se você está numa situação onde você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, e às vezes nem apenas por conta disso. Eu, inclusive, cara, eu lembro de uma frase do Andrew Tate falando sobre isso, que as pessoas são preguiçosas, que às vezes é melhor as pessoas estão trabalhando em algo do que desperdiçando tempo. E eu concordo com isso, porque eu passei por isso. Eu tive essa preguiça em forma de procrastinação quando eu tive o tempo. Cara, pra você ter noção, eu ficava o dia todo às vezes mexendo no celular, editando e tal, só que eu percebo como eu não dava o devido valor pro meu tempo. E isso me custa caro. Isso me custou caro. E isso me levou a dar o devido valor ao meu tempo agora. Tanto que, inclusive, isso aqui que eu tô falando, esse texto aqui, eu escrevi ele no meu momento de almoço ontem. Porque, pra quem trabalha CLT, que é a escala de 6 dias, tem um dia que é de folga.
como é meu caso, eu aproveitei que eu cheguei cedo no trabalho, almocei no trabalho, e a hora de intervalo que tecnicamente eu usaria para almoçar, eu usei para ficar escrevendo isso. Eu fiquei escrevendo durante 1 hora esse texto aqui, esse pensamento que eu tive sobre essa ideia da CLT. E foi muito legal porque eu percebi, cara, em 1 hora eu escrevi esse texto, eu coloquei para fora esse pensamento, e eu espero realmente que isso possa ajudar alguém. Mas assim, se vale ou não a pena fazer CLT e continuar na CLT, como falei, é o seu contexto, meu nobre. Você precisa saber seu contexto, você precisa saber onde você quer chegar. Então talvez, no momento atual que você se encontra, seja mais prudente você abdicar do seu tempo agora, para você estar trabalhando e você tá tendo um dinheiro, e você não se acomodar, e você ter muito claro, cara, eu vou usar isso aqui e não vou deixar me acomodar. Quando você tem claro isso nessa cabeça, quando você fica se repetindo isso mentalmente, você usa isso a seu favor. Como eu tenho feito, desde o primeiro dia que eu assinei o contrato na minha empresa, eu tinha muito claro na minha cabeça, eu vou usar isso aqui, que é um meio para um fim. Que fim é esse? Dedicar o meu projeto pessoal tanto, que a primeira coisa que eu fiz, assim que eu fui contratado, sabe o que foi? Eu comprei um curso de YouTube, do YouTube Sem Mimimi, que é o Lucas. Inclusive, se vocês quiserem, caso vocês tenham interesse, eu vou fazer um review do produto dele, fazendo uma análise dos principais aprendizados que eu tive com o curso dele e tal. Caso vocês tenham interesse, deixem nos comentários aí, que eu tenho o maior prazer de sintetizar tudo isso em aprendizado e conhecimento para vocês. Mas o vídeo já tá ficando muito grande, e a mensagem que eu quero deixar de final aqui é uma frase que pode parecer uma frase de coach ou frase de efeito da internet, mas é uma frase que fez bastante sentido pra mim, que é o seguinte: é uma foto de Atena, eu acho que é de Atena, não, na real não é de Atena, é de algo, acho que grego ou espartano, mas não importa a mensagem, que é o seguinte: existem 2 tipos de dores na vida, aí você precisa escolher qual dor você quer ter na sua vida, que é a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Eu falo por experiência própria que a dor do arrependimento, ela é muito mais dolorosa do que a dor da disciplina. Porque eu quero que você imagine o seguinte cenário na sua cabeça agora, preste atenção. Imagina você acordar um dia na sua vida, e você, quando for escovar o seu dente, você for molhar o seu rosto, e você for se olhar no espelho, daí você para uns minutos, fica um silêncio, daí você olha e se pergunta, cara, o que eu fiz com a minha vida? Só que isso não é uma simples pergunta. É uma retrospectiva de toda a sua vida passando como um filme na sua cabeça. Aí você tá lá, velho, arrependido, desgostoso da vida, se arrependendo das escolhas que deixou de escolher, de fazer. Enfim, quantas pessoas por aí não se arrependem da vida que levaram, das escolhas que não tomaram, das escolhas que deixaram de tomar, principalmente? Porque, na minha opinião, às vezes o arrependimento, assim, a gente sempre vai ter, mas o arrependimento que às vezes pega mais é o arrependimento do que a gente deixou de fazer. Então, se essa mensagem chegar até você, se você chegou até aqui, cara, eu realmente espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra você. Eu espero ter agregado de alguma forma. Meu nome é Lucas, esse é o canal é um nome provisório, não sei se vai continuar assim, que é o Eco da Noite. Eu decidi colocar esse nome porque eu pego o turno da noite na CLT, então vai ser esse nome por enquanto. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou dessa mensagem, deixa um like, deixa um comentário falando de alguma experiência sua, de algum pensamento seu sobre esse vídeo, que eu vou ter o maior prazer de ler. Então, tamo junto e até o próximo vídeo, meus nobres. Yellow.